Da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, né? Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 17, e o verso 40, 49 e 50. 1 Samuel 17, 40, 49 e 50. Amém, Jesus, aleluia. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 40, diz assim: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras no ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou na mão sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. O versículo 49 e 50 diz: E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra com a funda, lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu o seu rosto sobre em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Vamos repetir o versículo 50? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Amém. Irmão, pode sentar, na graça de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado, né? Ao pastor também, que tem me dado, confiado em mim, né? Para me trazer essa palavra. Os irmãos podem sentar. Para trazer essa palavra, né? E a pastora já me abençoou, mas agora eu quero pedir que o Espírito Santo, né, que eu diminua nesse momento e o Espírito Santo venha falar através de mim. Que Ele possa falar para mim e para você o que nós estamos precisando nesta noite, né? Que Deus desça sobre nós, cada um de nós, o óleo que desceu na cabeça da barba de Arão, que possa descer para nós nessa noite. Que essa palavra seja a palavra de bênção. A palavra de Deus já é abençoada, mas essa palavra que eu vou falar aqui agora, que o Espírito Santo nos abençoe, unge os nossos ouvidos, né, para nós ouvir e meditar, né? E o título desse tema, eu vou prevalecer, né? Desafiando o gigante. Mas antes de eu começar essa palavra, eu quero contar para os irmãos que semana passada, né, Deus já tinha me mostrado, né, que ia alguma coisa. E o inimigo já começou a me atacar, né? Foi na quarta-feira, mais ou menos. Aí eu falei para o meu esposo, alguma coisa vai acontecer. Aí no sábado o pastor falou, irmã Nice, quinta-feira você vai trazer a palavra. Quinta-feira você vai trazer a palavra. Eu falei assim, oh meu Deus, o que eu vou falar? Mas tudo bem, graças a Deus. Bem, sábado à noite. Aí quando foi do domingo, aí o adversário já começou, né? Já começou a querer me desanimar. Começou a me desanimar, e eu falei assim, Deus, eu estou contigo. Não deixa, Pai, não deixa eu irar, né? O inimigo, né, contra as nossas almas, né, contra a mente, vinha para me atacar, mas em nome de Jesus, Senhor, eu prevaleci. Graças a Deus, né? Tudo bem. Quando foi ontem, né, eu estava trabalhando, aí os irmãos vão saber por que eu não ajoelhei para receber a oração. Aí, quando foi ontem, eu estava trabalhando, tranquilo, trabalhando. Quando eu comecei a chegar em casa, me deu um calafrio. Mas foi um calafrio, eu tomei uns 3 remédios, mas foi muita febre que me deu. Eu comecei a delirar à noite, e Deus me mostrou alguma coisa que ia acontecer. Só que eu não contei nada. Deus me mostrou à noite sobre um acidente. E eu não falei nada. Beleza. Aí eu vim, peguei para dormir e tal, melhorei. Mesmo assim, eu vim para a oração de manhã, estava meio ruim. Aí depois eu comecei a perder a voz, a irmã Rubi, a irmã Ana Júlia perguntou, você está bem? O que foi? Senão eu estou ruim. Eu comecei a perder a voz. Estava limpando a igreja, pensando em perder a voz. Mas eu falei assim, eu vou vencer, em nome de Jesus. Venci. Aí depois da oração aqui, eu fui lá embaixo, quando eu fui, por nada, né? Eu fui dar a ultrapassagem, dar passagem para o carro passar, que eu estava com a minha bicicleta. Eu caí do nada.
Do nada. Eu ralei meu joelho todinho, ralei meus cotovelos, ralei minhas 2 mãos, né? E por isso que eu não pude já orar. Eu peço ao irmão perdão, por isso que eu não ajoelhei para orar. E eu prevaleci, né? Eu desafiei o gigante e prevaleci. Estou aqui trazendo a palavra de Deus. Mas antes disso, eu contando isso para o meu esposo recebeu um recado de manhã, né? Que eu não vi o irmão Gilvan, né? O presbítero Gilvan. Aí o presbítero Gilvan disse que falou com ele assim: fala para a irmã Nice que vigia. Né? E quando ele foi dar a resposta para mim, que já estava trabalhando, já tinha acontecido isso comigo. Então, Deus usou também o irmão presbítero Gilvan sobre isso, né, para me vigiar. Né? Então, aqui eu estou aqui. Então, vamos para a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus está falando, né, que... Agora, eu quero que os irmãos digam, mesmo onde está, né? Eu vou prevalecer. Eu vou prevalecer em nome de Jesus. Mesmo com tanta pressão que nós temos que prevalecer no Senhor. Nós temos que ser forte e confiante, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Porque vem a pressão do inferno, vem a pressão da briga, vem a pressão da confusão, né? Vem tudo, mas Deus nos deu confiança para nós ser confiantes no Senhor Jesus. Aí o inimigo vem, mas ele não toca, Deus não toca, porque o exemplo, tem o sol vem, atinge a gente, mas a gente sente ele quente, mas ele não toca em nós. Assim somos nós no Senhor, prevalecer no Senhor, né? Porque nos dias o Golias ameaçou Davi, né? Mas ele não tocou no Davi, né? Existem muitas estratégias do diabo, né? Consciência, mal consciência, sentimento de culpa, inferioridade, tem a depressão que foi controlada, mas não foi vencida, né? Problemas no casamento, sonhos, né? Que temos, mas isso é uma estratégia do inimigo, né? Para nós desanimar. Mas nesse texto fala que Davi prevaleceu, né? Nós temos que prevalecer e ter estabilidade, né? E confiar, ser forte, seguir, porque sem nós prevalecer, sem nós confiar, nós não vamos vencer, nós não vamos prevalecer, né? Nós não podemos permitir, né, que sejamos atropelados, né, pelo inimigo, né? Que nossa mente, né, seja atropelada pelo inimigo. Nós temos que falar para o inimigo: aqui não. Pode vir, mas em mim você não toca. É isso que nós devemos falar, né? Como está escrito no capítulo 4, né, de Lucas, né? Que Jesus ele foi condenado, né? Ao deserto, né? Lá ele tentou Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Aí Jesus, né, foi tentado desde o nascimento, né, onde ele passava e ficava, né, intimidado de compaixão, ele curava as pessoas e falava para as pessoas não comentar nada com ninguém. Por quê? Porque se ele fosse comentar algo para alguém, ficar comentando, ele ia ver que a pressa para ele ir para o Calvário, ele não ia poder fazer as obras, né? Ele ia mais cedo, né, para o Calvário. Mas graças a Deus, né, que Jesus prevaleceu. Desde o início ele foi tentado. Assim somos nós. Muitas vezes nós somos pressionados. Para assim: meu Deus do céu, eu estou sentindo isso e aquilo, está acontecendo isso. Mas isso, gente, antigamente, nós devemos, né, confiar no Senhor e prevalecer, porque Ele é toda honra e toda glória, né? E todos que eles tocavam, eles seriam curados. Ele não queria ser famoso, não queria nada, ele só queria curar as pessoas, porque ele tinha íntima compaixão, né? E ele, quando falava, não contava para ninguém. E quando o Espírito te conduz, a palavra dá ordem que sai da tua boca, sai do que aquele que te conduziu, né? Tipo, quando o Espírito fala para o irmão fazer alguma coisa, para a irmã fazer alguma coisa, ajudar alguém, né? Conversar com alguém, fazer uma visita, então o Espírito que conduziu aquilo, ele vai ser responsável, né, por aquilo que ele está fazendo, né? Aí o Pai e o Espírito permite isso, né? Por que o Espírito de Deus, o Espírito Santo permite isso, né? Muitas das vezes nós não vamos entender, né, o que o Espírito Santo faz isso, mas problemas no casamento, né, vício, né?
os filhos, né? Tem alguns problemas com os filhos, com alguém da família, né? E em dias como esse, nós fazemos campanha e dizemos: ah, Jesus, não está acontecendo nada. Eu faço isso e não sai. Eu faço isso e não resolve. Por enquanto, é porque não chegou a hora de Deus, né? Porque não chegou a hora de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O relógio de Deus não é nosso tempo. E para aprovar o teu ministério, o teu casamento, para te erguer e fortalecer. Deus muitas vezes faz isso com nós passamos por pressão, para Ele nos fortalecer, né? Para o nosso ministério ser forte, né? Porque Ele, que era Jesus, que não tinha pecado, Ele foi tentado, e nós, né? Que somos pecadores, né? Então, nós não devemos pressionar Deus, né? Porque o diabo pressionou Ele, né? E pressionou Ele no deserto. Se tu és filho de Deus, né? Quando Ele foi para o pináculo, né? Se tu és filho de Deus, se precipite. Daqui abaixo, né? Pula aqui abaixo, né? E Jesus falou assim, ó: também está escrito. Porque tudo que tem na Bíblia, o diabo conhece as palavras, né? Mas quando vem alguma palavra, a gente fala: também está escrito. Esta era a resposta do nosso Senhor Jesus para o diabo. Porque às vezes nós não precisamos, nós vamos ler Salmo 23 na hora da pressão, Salmo 23, Salmo 40, Salmo 91, nós vamos ler na hora da dificuldade: o Senhor meu pastor não me faltará, aquele que habita na escuderia do Altíssimo, esperei com paciência no Senhor. Nós podemos ler, né? Mas se nós não tiver confiança, não adianta nada, né? Não adianta, né? O diabo conhece, ele fala, mas nós temos que se falar e ter confiança e prevalecer e não ter medo, né? Porque está faltando também na nossa vida. Quando alguém fala assim: ah, está acontecendo isso na Bíblia, sim. Aí eu vou responder assim: também está escrito na Bíblia, sim. Essa é a nossa resposta, né? Está faltando nós ir além, né? Está faltando nós mergulharmos nas águas profundas do Senhor. Está faltando nós ir além do que sabe. Só depois de aprovado que Jesus, né? Depois que Jesus foi aprovado lá na tentação, aí o diabo se retira, mas ele não se retirou tão facilmente. Ele não se retirou. Aí, em João 1, versículo 15, diz assim: diz que eles não fugiram imediatamente, mas tentaram e Jesus prevaleceu, né? Graças a Deus, né? É isso que nós temos que ter, né? Seguir Jesus para nós prevalecer. Se nós estamos vivendo, eu estou vivendo uma pressão, você está vivendo uma pressão, sabe o que é? É o silêncio de Deus, né? Ele não é porque ele está no silêncio que ele está ausente, né? Porque Jesus trabalha no silêncio. Um professor, quando vai dar uma prova, ele fica em silêncio, e nós estamos lutando, né? Porque nós estamos pressionados, né? Nós estamos pressionados por Deus, né? Depois que nós estamos pressionados, que nós passamos pela prova, aí Deus chega com a conclusão para cada um de nós. Graças a Deus, né? Temos os exemplos da uva, né? Por que a uva é cultivada? Né? Porque ela é pisada, né? Ela é pisada, a uva. E a azeitona, por que ela é cultivada? Para ser pressada, né? A uva é para dar o vinho, a sobra da uva é a fruta, né? Muitos falam porque acontece: ah, porque fulano de tal recebeu isso, porque fulano de tal recebeu aquilo, né? Ah, porque fulano de tal não é crente e tem um carrão, tem isso, tem casa, tem sítio, tem isso, e eu não tenho, né? Aí, né? Por que isso não acontece comigo? Só o pessoal lá fora, o pessoal que não serve a Deus, tem e não acontece comigo. Aí, né, Deus responde: porque aquela pessoa é a sobra, que é a fruta, e você ainda vai virar vinho, você ainda está no processo do vinho, né? A azeitona é a mesma coisa, ela é prensada para dar óleo, né? Assim somos nós. O trigo, ele é cultivado para quê? Para ser peneirado. Assim somos nós. Estamos na peneira do Senhor, né? E a pressão desse gigante, a pressão é para inaugurar no tempo o propósito de sua vida, né? Que Deus vai inaugurar, né? O tempo de sua vida. Aí nós sempre vamos dizer, quando nós estiver passando por luta, nós vamos falar assim:
Eu vou prevalecer. Eu estou desafiando o gigante e vou prevalecer. Eu vou vencer. Eu sou forte. Nós não podemos desanimar. Muitas das vezes Deus vai dar a bênção para nós. Quando Ele vem dar a bênção para nós, a gente começa a murmurar. Aí o anjo volta com a bênção, né? Então nós não podemos murmurar, né? Nós temos que aguentar a pressão, né? Porque ele luta, mas quem prevalece é você. O inimigo luta de todas as maneiras, na nossa vida espiritual, na nossa vida material, nossa vida conjugal, né? Mas nós temos que prevalecer, nós temos que confiar no Senhor Jesus, porque Ele é quem nos dá força para vencer. Ele pode xingar, pode falar coisas, pode falar do seu filho, pode falar da minha filha, pode falar do seu parente, né? E quem prevalece é você, né? Ele ameaça, afronta, ele pressiona, né? Fala mal do seu filho, fala mal da família, mas quem prevalece é você, né? Então, temos que prevalecer, né? Aguentar, né? Como diz o Rojão, né? Não deixar o gigante nos intimidar, né? Não deixa a crise nos desanimar, né? Porque com esse tempo, muitas pessoas desanimam, às vezes eu desanimo, os irmãos desanimam, mas nós não deixa de prevalecer, né? Porque o gigante, o diabo, o inferno, ele pressiona nós de todas as maneiras, mas ele não aguenta a pressão, né, de uma pessoa que serve a Deus, né? Ele não aguenta a pressão. E o Senhor diz, né, para nós devolver a pressão. E como que nós vamos devolver a pressão, né? Como que nós vamos devolver? Nós vamos no lugar que nós temos intimidade com o Senhor, no quartinho que a gente tem intimidade, no quarto, né? Entra, fecha a porta e fala com Deus. Muitas das vezes tem problemas, tem lutas, tem coisas que é só você e Deus, é só você e Deus. Porque Deus, às vezes, falar com Ele secreto, Ele nos abençoa. A gente fala com Ele ali sozinho em secreto e Ele nos atenderá em público, né? Graças a Deus, né? E Deus, Ele entra tipo assim, no coletivo e no unitário. Nós estamos precisando de oração, né? Nós vamos buscar na igreja, né? Nós vamos buscar no ciclo de oração, num grupo de oração, né? Mas quando nós falamos com Deus em secreto, só nós, a bênção também é prioridade para nós, graças a Deus, né? Então, nós vamos, né, seguir firme, né? E os filisteus sabiam das vitórias de Israel, voltando ao texto, que eles sabiam das vitórias de Israel, porque Israel, ele lutava, eles não iam com arma, né? Mas eles iam, era Deus, né, Jesus, né, que lutava por eles, né? Aí eles colocaram Golias diante da batalha. Por que eles colocaram? Porque eles viam que eles sempre, quando o exército de Israel ia junto para lutar, eles sabiam que Israel vencia, né? Então os filisteus falaram assim: eu vou colocar agora para lutar junto, né? Vou fazer um duelo, né? E eles ficaram 40 dias, né, esperando alguém, né, algum homem lá do exército de Israel que ia lutar com eles, né? E eles estavam cansados de ser derrotados, né? Porque quando o exército de Israel ia, era Deus que lutava com eles, né? Então, por 40 dias, Israel estava acampado, né? E cadê? Quem que vai lutar, né? Quem que vai lutar com Golias, né? Ninguém. Aí, quando completava os 40 dias, Davi obedeceu seu pai. Davi estava, né, com seu pai, né? Jessé. Aí o Jessé foi o seu pai, falou bem assim: olha, vai lá na guerra, vai lá, vê o que está acontecendo com seus irmãos, porque seus irmãos até agora não chegou, vai lá acontecendo, leva um pão, leva um queijo, leva para os irmãos lá, eu não sei o que está acontecendo, não tem notícia nenhum deles. E Davi, né, ele sempre consultava o Senhor, né? Aí colocou Davi para lutar com ele. E tem muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas no nosso meio, nós mesmos, muitas das vezes, nós somos
só lutamos, nós só pedimos oração, mas nós vamos à luta, né? E Deus está precisando de alguém que tome conta, tome a frente do exército, né? Tipo na nossa casa, né? Tipo em algum lugar para a gente ser o exército, né? Ser o líder do exército. É isso que Deus está precisando, né? Na nossa vida, né? Aí o que o gigante sabe, né? Que tem medo, quem tem medo sozinho, né? O gigante da nossa vida, ele sabe. Quem tem medo de ficar sozinho e quem tem medo de não ficar sozinho. E quando nós estamos sozinhos, aí que ele nos pressiona, né? Que nós não estamos em coletivo, né? Aí que ele nos pressiona. Aí nós temos que mostrar ser forte no sozinho e no coletivo, né? E nós precisamos, irmãos, posicionar, né, em defesa do nosso exército, posicionar em defesa da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho. Nós temos que se posicionar, por quê? Porque nós conhecemos e nós sabemos que nós não vamos prevalecer, né? Se estamos em guerra, não é por causa de nosso... eu fiz o pecado, eu pequei, eu fiz isso e aquilo. Não é. Não é isso. É porque nós somos obedientes ao Pai. E Ele está nos preparando para nós vencer a batalha, né? E Deus procura aquele pequenininho, né? Para ajudar com o gigante, né? Aí, né? Voltando ao texto, Davi entrou na guerra, mas ele não sabia que ele lutar, né? Ele foi por obediência do seu pai, foi lá só para ver os irmãos, para ver o que estava acontecendo, né? Aí, quem de nós, né? Sabíamos que ia viver a guerra. Ninguém sabia, nós, né? Ninguém está preparado. Muitas vezes, meu Deus do céu, eu entrei nesse trabalho, agora eu estou guerreando. Eu entrei nessa família perturbada, eu estou guerreando. Eu tenho uns amigos, eu estou guerreando. Mas sabe por quê? Porque nós não estávamos preparados. E Deus não ia falar assim, se você entrar nessa família, você vai passar por isso, isso e isso. Mas Deus não falou isso com nós. Nós temos que ser obedientes a Deus, né? Se nós soubéssemos, né, muitas coisas que aconteciam com a gente de ruim, nós não tínhamos entrado. Mas Deus não fala para a gente, né? Nós temos que prevalecer sempre, né? Que esse é o meu tema, é prevalecer. Eu aprendi muita coisa com essa palavra, né? E os filisteus... E por obediência, né, que ele foi. Quem de nós sabíamos que ia viver guerra, né? Ninguém que estava preparado. Aí os filisteus sabiam que os israelitas era bom com o seu povo, né? E o gigante deu proposta para o povo de Israel. Quem é um homem para lutar comigo? Quem é um homem? Quem é que vai vir lutar? 40 dias ele ia atrás de uma pessoa para lutar e ninguém ia, né? E Deus está precisando de alguém que se posicione, igual eu falei antes, né? Vamos posicionar, né? E o pai de Davi disse falou 40 dias, né? Que seus irmãos estavam na guerra. Depois ele levou, né? E chegou lá na guerra, irmãos. Aí Davi procura o guarda de bagagem. E quem que é o guarda de bagagem? É aqueles que sabem, né, onde estão todos dos exércitos, porque eram milhares e milhares. Aí ele chega lá no guarda de bagagem. Hoje, o nosso guarda de bagagem é o Espírito Santo, né? Naquela época, o guarda de bagagem é tipo os correios de hoje, né? Sabia de tudo, mas nosso guarda de bagagem, é o Espírito Santo, né? Se você não sentir preparado, né? Deus traçou para você ser usado. Deus diz, eu te preparei, você vai prevalecer. Por que não podia entrar com pães? Por que não podia entrar com os pães lá? Porque como que ia lutar com a bolsa cheia de pães, né? Aí Davi entra na guerra e deixa os pães, né? E lá com o guarda de bagagem. Não podia entrar, né? Como que vai levar uma demanda antiga, né, para uma guerra? Não pode. Aí Davi entrou na guerra e ficou irado, né? Davi ficou irado. E ele falou, quem é esse incircunciso que está desafiando? Quem é esse para lutar? Aí Davi, ele não entrou com os pães para não alimentar o adversário. Porque se entrasse, né, com aqueles pães, aqueles queijos, ele ia alimentar o adversário dele, ia fortalecer ele, ia colocar ele mais forte, né? E
há uma vitória para nós, né? Nós temos que largar a bagagem. Muitas pessoas pensam que crente é bobo, né? E que eles não sabem brigar, né? Realmente, né? Nós não brigamos, né? No carnal nós não brigamos, mas o povo de Deus não é briguento, é porque eles não sabem brigar. E Davi vai enfrentar com uma funda, ele vai preparado, né? Então, nós temos, irmãos, brigar, sabe o que é? Na oração, entendeu? Nós não brigamos com arma, nem com nada. Nós brigamos na oração. Aí, Davi, ele estava só com uma funda na bolsinha dele. Só com uma funda. E ele foi lutar só com uma funda. Aí, quando ele viu o gigante, ele foi no lago, no lagozinho lá perto, e pegou 5 pedras, né? E venceu, né? E com uma funda, ele não vai só preparado, né? Faltava alguma coisa, né, para ele vencer aquele gigante. E ele vai lá e pega uma pedra, né? Aquelas pedras lisinhas, pega a pedra, e aí ele vai usar e ele venceu, né? E ele venceu o gigante, pega uma pedrinha, pegou 5 pedrinhas, né? E com uma pedrinha só ele jogou na testa, né, do gigante, né? E ele colocou aquela pedrinha, a funda significa ainda direção, né? E o que nós temos não é o que você tem é o suficiente, né? O que nós temos, uma oração, muitos falam assim: eu oro pouco, eu falo pouco, eu não sei cantar, eu canto pouco, mas é com pouco que Deus nos abençoa, é com pouco que nós prevalece. Então, nós devemos, irmãos, mesmo que nós temos, nós pregar a palavra de Deus, não envergonhar da palavra de Deus, né? Nós obedecer nosso Pai, obedecer nosso pastor, nosso líder, para que nós, Senhor Jesus, lute por nós, porque se nós estiver sozinhos, né, nós não vamos conseguir. Então, nós temos que ser forte, tentar ser forte, mesmo quando nós estamos sozinhos, né? Aí vai com o que você tem o bastante. Ele tem uma funda, mas busca a pedra. E a pedra significa velocidade, né? E a funda, direção, né? Que ele tinha só com a pedrinha e uma funda, ele venceu o gigante, né? Então nós temos que falar, né, de direção, né, ser direção do Senhor, ficar na direção do Senhor, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que o Senhor Jesus possa nos fortalecer, Ele possa, né, ajudar a nos vencer o gigante de todo dia. Cada dia nós temos um gigante para vencer, e nós estamos aqui lutando, mesmo nós somos pequenininhos. Muitas das vezes a pessoa procura: eu vou na igreja grande, vou naquela igreja maior, porque aquela igreja eu vou vencer lá. Mas Deus ajuda, vence lá. Mas num lugar pequeno, Deus gosta, né? É que nós vamos vencer em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Essa foi a palavra que eu falei, né? Graças a Deus. E eu quero para um louvor. Eu peço aos irmãos que ouve a letra do louvor, tá? Desse louvor, para que o Senhor Jesus pode abençoar, né? Ouve a letra, e ouvindo essa letra desse hino, os irmãos em oração: eu vou prevalecer, eu vou vencer.